Daí tu levanta pontos por que tu não concorda com isso. Eu lembro de um vídeo tu falando sobre a onda da inteligência artificial, né? Uhum, Agora a inteligência artificial pode fazer tudo, né? pode. Mas eu gostei muito do vídeo que tu falou da inteligência artificial desenvolver arte, desenhos, né? De forma, né? Aleatória, né? Ela faz o que te pede, né? Uhum, Na verdade não é aleatória, ela faz o que te pede, o uhum. que tu pede, né? Eu achei interessante o ponto que tu falou. Tá, mas pede pra alterar, né? Ah, eu quero que o Superman vista verde. Ela já se embanana, né? Então, tu trabalha um pouco com essa linha de argumentação, né? Bastante, isso que eu reparo. Não é Sim, só mas uma é, historinha, mas é por isso que eu. Se alguém fala, mas o Elba não faz roteiro. Não, calma lá. Eu faço. né? Eu de fato, eu penso, eu estudo. Já houveram situações em que, por pressão de tempo, porque eu perdi cronograma, porque eu tava atrasado, eu tive que tirar um vídeo da cartola e falar um negócio assim de qualquer jeito, mas muito me incomoda. Eu me Sim, incomodo demais de falar de um assunto sem pesquisar antes. sim. Pra dar um exemplo prático, eu tô querendo gravar, eu vou gravar entre hoje e amanhã um vídeo sobre drones, que deve sair semana que vem no canal. Eu sou piloto de drone registrado com o Departamento de Controle de Tráfego Aéreo. Eu tenho registro com a ANAC, eu fiz o curso, eu fiz a prova, eu fiz. Tá tudo 100% legalizado, ok? Eu tenho os Que massa. documentos que mostram que eu estudei tudo isso, que eu fiz a prova sobre tudo isso. Ainda assim, antes de gravar esse vídeo, vou pegar minhas apostilas, eu vou reler tudo e vou dar uma conferida para refrescar a memória. Porque eu tenho uma ideia do que eu vou falar, eu vou organizar essa ideia em tópicos e eu vou abordar essa ideia. Eu não tenho um roteiro como é um programa de televisão, um filme que fala isso, depois aquilo. Mas eu tenho Sim. as ideias principais que eu quero abordar. No caso desse da IA, por exemplo, foi exatamente isso. Tem um amigo meu que tá adorando, tá fissurado, tá super interessado, estudando, paga várias IA, tá indo vendo o que faz. E aí eu cheguei nele, antes de gravar o vídeo, cheguei e falei, tá, nessa situação, como funciona? E naquela situação, como funciona? E se fizer assim? E se fizer assado? Qual que é a limitação? Então, eu tento obter informação. Olha essa, outro exemplo, há alguns anos eu tive a oportunidade de entrevistar. Não foi o cara da Dragon Shield? Eu entrevistei o autor de um jogo de tabuleiro sobre o jogo que saiu, o autor do Vampiro Máscara Vendetta. O que eu fiz? Eu conversei com ele, eu tirei todas as minhas dúvidas, eu perguntei o que queria saber. Terminando a entrevista, eu sabia o que eu ia falar do jogo e como eu ia falar do jogo. Eu já tinha jogado o jogo, já conhecia o jogo, consegui uma entrevista com o cara, entrevistei e saí da entrevista sabendo como eu ia falar. No vídeo, ao invés de colocar a cara dele falando na câmera, eu falei: olha, eu conversei com o autor e daí a gente falou assim, assim, assado, disse daquilo, ele falou que pensa assim, ele falou que pensa assado. Eu me tornei voz ativa em vez de voz passiva. Ao longo dos anos eu percebi que o meu público não particularmente gosta quando eu coloco outras pessoas falando no canal. E, sei lá, talvez seja uma forma que de fato eu falo de uma forma agradável. Não sei e não tô particularmente interessado. O público não gosta, eu vou fazer o que dá sucesso, certo? E então, é, eu preparo, eu ativamente preparo o que eu vou falar. Eu tenho a minha ideia, eu tenho o meu roteirinho em tópicos, vou seguir ele, e frequentemente vídeos inteiros surgem de uma única indagação que apareceu na minha cachola, e aí o processo de pesquisar como que isso aconteceu e por que que isso foi o motivo para o vídeo existir. E aí, se o vídeo inteiro nasceu a partir de uma única pergunta e uma única resposta, pode ter certeza que essa pergunta e essa resposta vão figurar no vídeo. É muito interessante isso. Muito interessante, realmente. Tu parece que alguém que se te questionou sobre o tema e tu tá respondendo sobre o tema. Tipo, tu tá prevendo questões que o cara que tá assistindo poderia ter, né? Claro que é assim que eu enxergo, né? Sim. Como um telespectador, né? E tu falou, fazer o que a galera tá gostando, que mais faz sucesso, né? É uma questão que eu quero perguntar pra ti.
tu foca bastante em Magic, né? Certo. Muitas vezes no teu canal, né? Certo. E tu tem vários vídeos que tem bastante visualização falando de Magic, né? Mas também eu te conheci através de outros temas, porque eu não sei nada de Magic, não conheço nada desse mundo, entendeu? Então, pra ti, a ideia de sucesso é falar com todos os públicos ou... Putz, quero falar só de Magic aqui. Como é que tu vê hoje isso? A razão pro canal se chamar Fazendo Nerdice não é porque ele deveria ser um canal só de Magic. Sabe, se fosse só pra ser só de Magic, perfeito. eu podia chamar de Jogando Magic, podia chamar de Cartas na Mesa, Fazendo podia chamar Magic. de... uma coisa relacionada a Magic. Não, eu ativamente quis fugir disso por, ao longo da vida, conhecer, sei lá, a loja que abriu como loja de Magic, e aí descobriu que não tinha público pra Magic e vendia Pokémon, e aí virou uma loja de Pokémon com o nome de Magic. E aí, tipo, ok, isso não é demérito, a loja não é pior por causa disso, mas eu sempre achava um negócio esquisito. Aí quando eu criei o Fazendo Nerdice, na verdade, o Fazendo Nerdice nasceu como um blog, não era um canal. Era um blog sobre nerdices sortidas, e aí eu fazia no canal, em vídeo, eu fazia somente análise de coleção de Magic. Porque era um conteúdo para fazer por escrito ia ficar muito extenso. Eu tentei fazer uma vez pro podcast, me arrependi amargamente. Mas por vídeo é razoavelmente fácil de produzir, fácil de consumir. Então tinha o blog com artigos escritos e o canal com análise de Magic. Eu rapidamente percebi que era uma coisa assim, o vídeo que tinha menos views num espaço de um mês, ele tinha mais views do que todos os artigos do blog somados desde a criação do blog. E aí eu falei, tá, eu tô dando um burro em ponta de faca, querendo fazer conteúdo escrito. Sim. Em 2014, na época, né? Vou então começar a focar mais conteúdo em vídeo, e aí o Fazendo Nerdice começou a abrir. Eu parei com o blog, arquivei as coisas, muitos dos artigos que tinha nele já viraram roteiro para vídeos, que já saíram agora, e transferi essa ideia de falar de tudo para vídeo. Ah, mas você fala muito de Magic. Sim, eu jogo Magic faz 30 anos, tá ligado? Caraca. Exatamente. É uma parte significativa da minha personalidade, é um dos meus principais hobbies, é de onde eu conheço muitos amigos, então vai sempre se misturar um tanto nisso. Mas eu acho que o ideal... Isso é uma parada que eu... A cabeça de RH não morre quando você começa a virar criador de conteúdo, saca? Então eu já... isso é uma parada que eu já percebi e já falei pra muitos outros amigos que criam conteúdo. Sim. Brother, se todo o seu faturamento vem de um único CNPJ, no dia que esse CNPJ decidir que não vai mais te dar dinheiro, você se ferrou. Se você recebe o dinheiro de um CNPJ através de um contrato CLT, tudo bem, ele pode parar de te dar dinheiro. Se você recebe dinheiro de CNPJ porque você tem um canal na Twitch, a Amazon pode decidir parar de pagar. Se você tem um contrato de PJ, ele pode quebrar o contrato. Então, é ruim você colocar todos os seus ovos numa cesta só. E aí vai a cabeça nisso, né? Pô, mas se eu falar só de Magic, só de Magic, só de Magic, e se a empresa que faz Magic fizer uma série de cagadas, não consigo, na época eu não consigo nem imaginar. Se ela fizer uma série de cagadas que não dá pra... que deu uma matada na vontade de jogar Magic, o que eu faço? Ao longo da vida já teve períodos que eu fiquei sem jogar Magic, que tava de saco cheio, não queria saber disso. E aí, se eu crio toda uma carreira em cima do jogo, eu me obrigo a ficar pra sempre em cima do jogo. E aí, pô, tá acontecendo exatamente isso agora. A empresa tá num momento bem ruim, o jogo tá num momento... Não, mas isso é isso, o jogo tá num momento ótimo. Só que por todos os motivos que tornam ele muito bom, são coisas que eu não gosto. Então o jogo tá muito bem, obrigado. Eu não tô particularmente feliz com ele ou com vontade de jogar. Então... Entendi. Então assim, eu admito que o conteúdo de Magic, no momento eu tô meio fazendo o que a galera especificamente pede, mas tô muito feliz de ter o espaço pra falar de outros assuntos no canal.
Te dá uma liberdade realmente muito boa, assim, né? E que tu criou o canal com esse propósito, né? Eu lembro que tu criou com amigos, né? Que tu queria fazer com amigos, falando sobre outros temas, né? E Foi um falando sobre pouquinho Magic antes, também. assim que eu comecei a criar conteúdo com amigos. Eu trabalhava numa fábrica de carro, e aí um grupo de amigos fez um canal de nerdice que chamava Mantis TV. E aí chamaram, ô, cola aí, ajuda a Entendi. gente aí, porque aí tinha um cara que manjava de anime, tinha um cara que manjava de videogame, tinha um cara que manjava de torneio, tinha um que entendia de board game. Ô, Elba, cola aí, porque a gente queria alguém que manja de Magic, pra falar de Magic no canal. E foi uma experiência curta, mas eu achei muito legal, achei muito divertido criar conteúdo. Aí o projeto acabou, porque foi uma parada, tipo, do Amante TV, um passou num mestrado na Bahia e foi pra lá. Outro arrumou um emprego nos Estados Unidos e foi pra lá. O outro arrumou um emprego no interior de São Paulo e foi pra lá. E aí ficou eu, que foi o último a chegar no canal, era o único que tava em São Paulo com todos os. E aí falou, galera, não, vamos parar com isso. Encerra, de fato, encerrou a Amante TV, só que eu tava com o bichinho da criação de conteúdo, né? Eu falei, pô, foi mó legal fazer isso, achei barato. E aí eu criei o Fazendo Nerdice como o meu canal pra eu continuar fazendo o que eu tava fazendo na Amante TV. Era exatamente o que tu fazia ou... Claro que teve mudança. Não, tem uma diferença crucial que na Amante TV eram 5 pessoas, no Fazendo Nerdice era eu sozinho. Isso é uma diferença enorme, né? É. Isso até se assemelha um pouco com o Abrindo, assim, que começou... Tinha 4 pessoas num projeto, assim, mas foi saindo um, porque ele queria fazer outra coisa, um conteúdo mais de comédia. Tipo, é muito doido como consequentemente tu vai criando, tu vai colocando o projeto pra frente, ele vai mudando conforme ele mais funciona, assim. Então, essas últimas entrevistas que eu fiz pro Abrindo, assim, foi muito isso, né? Uma questão de... Cara, eu agora tô gostando desse formato e eu acho que esse formato é interessante e tem o seu diferencial, assim. Uhum. Não é a coisa mais inovadora do mundo, óbvio, né? É coisas que, tipo assim, o Joe Rogan fazia lá atrás, sabe? Outras pessoas antes do Joe Rogan também faziam lá atrás isso. É esse papo mais cru. Uhum. Mas eu sinto que antes tinha trilha, antes a gente seguia uma vibe Nerdcast, tava se encontrando como um formato, como um projeto, sabe? E é muito doido como vai se moldando isso, como vai... É. As peças vão encaixando, né? E à medida que o projeto amadurece, ele vai ficando mais a sua cara. Porque, exatamente como você Total. disse, você, não só você, né? Todo mundo começa emulando alguém. Ou fazendo o Sim. contrário, na fúria de fazer. Tá, ou você começa a fazer, nossa, o Nerdcast é mó legal, vou fazer igual. Ou então você fala, nossa, o Nerdcast é uma bosta, eu odeio o Nerdcast por causa que eles fazem isso e eu acho que isso estraga o programa. Então eu vou fazer É, exatamente igual ele, só mudando essa coisa. E então, aí ao longo dos anos que a coisa vai fluindo e funcionando e você vai criando a sua cara, eventualmente você percebe. Ou se você fazia igual o Nerdcast e você aprende, pô, mas eu acho que fica muito mais legal se mudar isso aqui. Ou se você queria fazer o Nerdcast menos X, você descobre o motivo pelo qual o X existe. Ora, essa aí. sim. Quando eu comecei a criar conteúdo, eu achava mó chatão quando o cara parava o vídeo no meio pra falar 1 minuto do patrocinador. Aí hoje que eu pago as minhas contas com vídeo, foi exatamente isso. Eu fui pro Japão em outubro, estourei meu cartão de crédito 2 vezes, tava absoluta ruína financeira, tava tipo, fazendo a marmita render 3 refeições, tá ligado? Estouradaço. Aí eu falei, caraca, mano. Aí Sim. apareceu um patrocinador falando: ó, a gente queria fazer 6 vídeos aqui com você, pagando esse tanto. Eu faço, mano, isso aí. Porra, isso aí vai ver. Pô, Claro. essa proposta aí cobre o rombo, tá ligado? Ah, não, então, Sim. pô, beleza. É um dano, entre aspas, muito pequeno ao conteúdo. O fato de que eu vou colocar esse minuto do patrocinador no meio. Pra uma facilitada, uma importância muito grande na minha vida, que é me, me, me livrar de uma dívida com cartão de crédito. Sim. No fim das contas, eu não vou nem dizer que é a dura realidade, porque
eu já tive muitos empregos muito piores do que esse, sabe? Mas, em última instância, é isso. É cada um fazer o que precisa pra resolver a própria vida.